Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta terça-feira de Flor do Caribe, a Esther vai ficar bastante desconfiada do convite inusitado do Alberto e questionará quais as intenções do vilão por trás dessa atitude, por saber que ele não dá ponto sem nó. Porém, o Alberto vai garantir que não há nada por trás disso, sendo apenas um arrependimento por ter tomado uma atitude impulsiva em um momento de raiva, admitindo até que a Esther tem toda a razão ao afirmar que o Alberto precisa pensar no que é melhor para a Laurinha. E no vídeo de hoje também veremos a Thaís ficando com ciúmes do comandante, o Duque tendo uma atitude nobre, o Cassiano dando uma prova de amor para Esther, e o Dionísio ficando prestes a ser desmascarado e indo parar atrás das grades. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Flor do Caribe, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que a Esther foi correta em confrontar o Cassiano por ter ciúmes da Cristal? Ou você acha que a Esther exagerou? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você adoraria ver o Alberto e o Dionísio sendo presos juntos pelos crimes que cometeram, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. O Alberto terá cara de pau de dizer que o melhor para Laurinha nesse momento será ficar perto da mãe e do irmão, na tentativa de sensibilizar a Esther. Porém, para surpresa dele, a Esther vai contra-argumentar, perguntando o motivo do Alberto não desistir de uma vez por todas dessa história de pedir a guarda da Laurinha. O Alberto manterá a calma e dirá que somente está admitindo que cometeu um erro, além de dizer que se a Esther quiser voltar a morar na mansão para ficar perto da Laurinha, evitando que a filha sinta tanta ausência dela e do Samuca, será ótimo. Porém, o Alberto deixará claro que tudo será dentro das condições que os dois já haviam combinado, porque só assim a Esther vai ser muito bem recebida na mansão, sendo o máximo que ele pode fazer. A Esther deixará claro que não pretende retirar o processo de divórcio, apesar de ser surpreendida pelo Alberto ao dizer o que ele sente por ela, que é muito maior do que o que está escrito em um pedaço de papel. A Esther vai olhar para ele com desprezo e dirá que o Alberto é completamente louco. Mesmo assim, o Alberto baterá na tecla de que é louco por ela, além de perguntar para Esther se ela aceita ou não voltar para casa. Ela ficará bastante balançada com a proposta dele, e ao respirar fundo, a Esther afirma que vai pensar melhor para dar uma resposta definitiva para o Alberto apenas no dia seguinte. Ele acabará concordando sem maiores empecilhos, destacando que a decisão é da Esther. Em seguida, o Alberto vai sugerir que eles voltem para a casa dos pais da Esther, porque a Laurinha precisa ir embora. É aí que a Esther vai propor ao Alberto que permita a Laurinha de passar a noite com ela, mas o Alberto se recusará, sob a justificativa de que essa situação poderia acabar confundindo a cabeça da criança, porque a Laurinha precisa de limite e disciplina. Assim, o Alberto chamará a Esther para acompanhá-lo para se despedir da Laurinha antes de sua partida. A Carol vai deixar o sítio da Dona Veridiana, sendo acompanhada pelo Lino até o carro dela. O rapaz vai agradecer imensamente a Carol por absolutamente tudo que ela tem feito para ajudá-los na tentativa de encontrar a Maria Adília. A Carol ficará ainda mais sensibilizada com a situação de todos eles, afirmando que adoraria poder fazer mais, sendo que seu maior desejo seria ter o dom de encontrar a mãe deles em um passe de mágica. Mesmo não tendo, a Carol deixará claro que o Lino, os irmãos e a Dona Veridiana podem contar com ela para tudo, até o dia em que eles definitivamente encontrarem a Maria Adília. O Lino vai perguntar se essa procura poderá ter algum resultado, sugerindo que a mãe dele talvez possa ter partido dessa para melhor. A Carol vai ficar bastante tocada com essa possibilidade, explicando que será um baque para todos eles. Ao notar que o Lino vai ficar um tanto cabisbaixo só de pensar em receber uma notícia dessas, a Carol fará questão de dar toda a força para ele, afirmando que estará ao lado do Lino aconteça o que acontecer.
O Lino vai abrir um sorriso de orelha a orelha e afirmará que é muito bom ouvir isso, dando outro beijo apaixonado na Carol em seguida. Ele vai ficar um pouco tímido e sugerirá que a Carol vá embora, porque já está ficando tarde. E mesmo com o passa fora do Lino, a Carol vai ficar muito satisfeita com o avanço cada vez maior que a relação entre eles anda tendo. A Carol vai comentar com o Lino que percebeu que nem a Veridiana, nem os irmãos dele estão cientes do que está acontecendo entre os dois, questionando o motivo disso. O Lino vai explicar que não sabe, justificando que deve ser vergonha mesmo. A Carol achará engraçada a reação dele, mas dará outro beijo de despedida no rapaz antes de partir, enquanto ele a observa ir embora, admirado e cada vez mais apaixonado por ela. O Quirino vai ficar surpreso ao encontrar o Hélio fazendo uma visita até a casa dele, apesar de prontamente convidar o rapaz para entrar. É aí que o Hélio surpreende o Quirino ao afirmar que gostaria de contratá-lo como seu professor de xadrez. O Quirino ficará extremamente intrigado com a proposta e questionará de onde o rapaz tirou essa ideia. O Hélio ainda aponta que o seu Dionísio joga muito bem, afirmando ter sentido uma pena danada de ver o idoso jogando sozinho. O Quirino entende rapidamente as intenções do Hélio, comentando ironicamente que o rapaz ficou com pena do velhinho solitário sem um parceiro para jogar, sendo surpreendido pelo Hélio novamente, que revela ter sido o próprio Dionísio que contou a ele que seu maior parceiro de xadrez antes da demissão era o Quirino. Ele explica que realmente jogava com o seu Dionísio, mas somente na época em que trabalhava lá, fazendo bastante tempo que não pratica. O Hélio insiste, argumentando que na certa, o Quirino não pode ter se esquecido de como se joga, além de afirmar que faz questão de pagar pelas aulas, bastando o Quirino dizer o valor. É aí que o Quirino revela para o Hélio que não possui tempo disponível para isso, além de perceber que o Hélio demonstra muita insistência, sugerindo até que as aulas ocorram durante as noites. O Hélio implora para que as aulas ocorram pelo menos 2 vezes na semana, obtendo a concordância do Quirino, que diz que eles podem conversar a respeito. O Samuca implora para o Alberto permitir que a Laurinha durma na casa dos pais da Esther, pelo menos por aquela noite, mas o Alberto argumenta que já conversou com a Esther sobre o assunto. Em seguida, o Alberto ainda justifica que apesar da Laurinha ir para casa com ele naquele dia, quando o Samuca ou a Esther quiserem, basta aparecer na mansão. O Samuca volta a implorar persistentemente para o Alberto, inclusive o chamando de pai, mas o vilão ignora completamente os pedidos do menino e destaca que no dia seguinte estará aguardando por uma resposta definitiva da Esther. O Alberto leva a Laurinha para se despedir dos avós, da Esther e também do Samuca, enquanto o menino garante para a irmã que eles irão passear no final de semana. E o Alberto se despede da Esther com um até amanhã, deixando o Samuel e a Lindaura bastante preocupados. O Samuca comenta com a mãe que sente muita falta da irmãzinha, obtendo a concordância dela, afirmando que sente o mesmo. O Cassiano observa o Alberto sair da casa dos pais da Esther com a Laurinha e fica bastante abalado com o fato, percebendo que o vilão está usando o momento de afastamento entre eles para se reaproximar da Esther. No Flor do Caribe, o Cassiano revela estar um pouco abalado e afirma que o estabelecimento está precisando de uma atração de peso para melhorar, porque o movimento também está bastante caído. É aí que o Duque revela para o Cassiano que eles terão que colocar anúncios na cidade toda, porque a casa noturna vai bombar, já que foi avisado pelo Reinaldo que a próxima atração do estabelecimento será Elba Ramalho. O Cassiano fica desconfiado e pergunta se o amigo não está armando mais uma das gracinhas dele, porque se aparecer uma mulher com peruca fantasiada da Elba para se apresentar, eles serão presos por estelionato. O Duque debocha do Cassiano e argumenta que depois da Elba Ramalho, a próxima atração poderá ser o Frank Sinatra, porque ele é bastante parecido e poderá interpretá-lo. O Cassiano se anima um pouco com a imitação do amigo e acerta com o Duque os preparativos para receber a artista verdadeira.
Carol percebe que a Ludmila está indo se encontrar com o Hélio mais uma vez e alerta a irmã de que ela vai acabar se ferrando por causa dele. Porém, a Mila argumenta que vai ficar bem, mas que quem vai se ferrar será justamente o Hélio, afirmando que Carol precisava ver o papelão que o rapaz estava fazendo de entendido e viajado só para impressioná-la. A Mila ainda revela que fez o Hélio gastar uma baita grana só para deixar de ser besta. A Carol continua insatisfeita com a situação e afirma que agora que a irmã já se divertiu e está de bom tamanho, sendo desnecessário continuar. Porém, a Mila jura de pé junto que a culpada não é ela, sendo o Hélio que manda diversas mensagens para ela durante o dia. A Carol sugere que a Mila dispense logo o rapaz, afirmando que não está afim e pronto, apesar da Mila revelar que está afim de se divertir um pouco mais. A Carol se preocupa, jogando na cara da irmã que ela só paga de durona, mas se apaixona e acaba se machucando com o pé que leva dos canalhas, comentando que a Thaís ficou devastada por causa do Hélio. A Ludmila debocha da comparação e afirma que ela não é uma caipira feito a Thaís, fazendo a Carol finalmente desistir de argumentar com ela. A Mila deixa o celular em casa e acaba saindo para dar uma volta por Vila dos Ventos, para não sair com o Hélio. O Ciro tem um encontro com Simone e com a Vanessa, que começam a perguntar sobre a vida do rapaz. Ciro revela que foi nascido e criado em Vila dos Ventos, até que vê a Mila andando na praia, afirmando que a mulher que ele ama está logo ali. A Simone e a Vanessa ficam constrangidas, até que o Ciro revela que a Ludmila não quer nada com ele. Assim que as duas se animam, a Mila se aproxima dele, fazendo a Simone e a Vanessa irem embora rapidinho, enquanto Ciro continua se declarando para Ludmila, pedindo para reatar com ela e tomando outro toco. A Mila propõe que eles apenas comecem a ficar de vez em quando, tendo uma relação casual e sem compromisso. O Ciro se sente extremamente ofendido e afirma ser um cara sério, deixando claro que com ele não funciona assim, além de ir embora em seguida revoltadíssimo. O Duque acorda o Cassiano, o chamando de florzinha do dia, deixando o amigo extremamente irritado. Porém, o Duque questiona que bicho mordeu o Cassiano, já que percebeu que o amigo não pregou o olho a noite inteirinha, tendo passado em claro, levantando da cama pelo menos umas 200 vezes. O Cassiano pede para o Duque não encher o saco e parar de falar na orelha dele, mas o Duque rapidinho constata que o Cassiano brigou com a Esther, porque esse é o único motivo de ficar com a cara amarrada de ovo virado, mandando o Cassiano desembuchar logo sobre o que aconteceu. O Duque tenta alegrar o amigo, perguntando se a Esther descobriu sobre a história de amor entre eles, conseguindo tirar uma risada do Cassiano. Ele conta que depois da Esther ver as fotos da Cristal na internet com ele, enfiou na cabeça que os dois têm um caso, tendo uma baita discussão com Cassiano. O Duque argumenta que tudo bem que a Esther e ele tenham discutido, porque agora vem a melhor parte depois de uma briga, que é a reconciliação, perguntando o que o Cassiano está esperando. O rapaz respira fundo e revela que pensou em passar na casa dos pais da Esther para tentar fazer as pazes com ela, mas quando chegou, encontrou o Alberto saindo de lá. O Duque pergunta se o Cassiano ficou com medinho de falar com a Esther depois de ter visto o desafeto dele e recebe a confirmação do Cassiano, revelando ter medo de perder a cabeça e acabar enfiando a mão na cara do Alberto outra vez. O Duque joga na cara do Cassiano que se ele se submeter a isso outra vez, vai levar mais um processo nas costas. O Duque ainda argumenta que ele deveria era acertar as coisas com a Esther, provando que definitivamente ele não tem qualquer envolvimento com a Cristal. O Cassiano revela estar cansado dessa situação, de saco cheio de ter que ficar provando para todo mundo as coisas que ele não fez e que é acusado de ter feito. O Duque comenta que sabe que é muito duro quando duvidam da nossa palavra, dando um olhar fuzilante para o Cassiano. O rapaz argumenta que essas situações são bem diferentes, argumentando que não entende a Esther,
porque nada aconteceu entre ele e a Cristal para que a Esther ficasse com esse pé atrás do nada. O Duque explica que mulher é um bicho complicado mesmo, sendo inútil tentar entendê-las, devendo apenas aceitá-las como são. Porém, o Duque afirma que se o Cassiano ama tanto a Esther, a ponto de ficar mal com uma discussãozinha dessas, deve ir atrás dela para seduzi-la, reconquistá-la e falar para a amada coisas que ela quer ouvir. O Duque sugere que o Cassiano faça algo que surpreenda a Esther e se sinta desejada, momento em que o Cassiano estampa um belo sorriso no rosto, dizendo que do monte de asneira que o Duque fala, de vez em quando ele dá uma bola dentro. O Cassiano revela que teve uma ideia, mas que depois conta para o amigo, apesar do Duque insistir em saber, com medo da Amaralina surgir pela porta batendo panela para colocar os dois para trabalhar na mina. O Cassiano pede para o Duque avisar para a sargentona que ele vai trabalhar só meio período, saindo em seguida apressado. O Ciro revela para os amigos que a Mila só quer usá-lo sem ter compromisso nem nada, demonstrando a maior revolta com essa situação. A Isabel concorda com o fato do Ciro não aceitar isso, apesar do rapaz comentar que não quer virar a baixaria que é a relação sem compromisso da Isabel com o Amadeu. A Esther revela para os pais que marcou uma reunião com o advogado para saber a opinião dele sobre a proposta do Alberto de voltar para a mansão com o Samuca, só para ficar perto da Laurinha. Em seguida, o Samuel recebe uma visita do Quirino e os dois finalmente fazem as pazes. O Cassiano segue o conselho do Duque e decide ir até a praia para reconstruir a cabana que era o ninho de amor dele com a Esther, como prova de amor. O Alberto liga para Doralice, mandando ela arrumar a casa toda, além de colocar flores no local, porque a Esther vai voltar para lá. A Isabel vai até o quiosque da Bibiana para se encontrar com o comandante e ficar a par sobre o caso das obras de arte do Dionísio que ele está investigando em confidencialidade, aproveitando a oportunidade para almoçar a famosa caranguejada com ela. Porém, quando Thaís vê os dois almoçando juntos, não fica nada satisfeita, indo embora de lá chateada e com ciúmes, sem dizer nada, acreditando que ela está sendo enganada novamente, assim como o Hélio fez antes. O Cassiano se arruma todo para ir falar com Esther sobre a surpresa que preparou para ela na reconstrução da cabana, mas a Esther decide voltar para a mansão do Alberto. E quando o Cassiano chega na casa do Samuel e da Lindaura, levando flores para a amada, descobre que a Esther voltou para a mansão do Alberto. E aí, pessoal, será que agora é o fim da relação entre o Cassiano e a Esther? Me conta sua opinião aqui embaixo nos comentários. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar no joinha aqui embaixo e também clicar nesse vídeo que está aparecendo aí, na sua tela. Estou te esperando!